22, Lucas 22, versículo 39 a seguir. Lucas 22, 39 a seguir. Eu tenho uma palavra hoje. Eu vou falar aquilo que você já sabe. Não é nada novo. Mas eu preciso que você entenda que se você não praticar, nada vai mudar. Se você não praticar o que vai ser falado aqui nessa noite, você pode vir ao culto, vestir a roupa de crente de domingo, pode vir para o altar e nada vai mudar. Só tem uma maneira da nossa vida e nossa história mudar. Se chama oração. Oração. Oração é a chave da vitória. Lucas 22, 39 a seguir diz assim a palavra do Senhor. E Jesus saindo, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E você diz amém por essa palavra. Entenda que existem duas maneiras do mundo espiritual ver você: alguém que ora e alguém que dorme. Não existe uma terceira maneira. Não existe um meio do caminho. Quando o mundo espiritual olha para a terra, ou ele vai encontrar pessoas que têm vida de oração, ou vai encontrar pessoas que estão dormindo um sono espiritual. Toda pessoa que não ora, ela está suscetível a falhas. Toda pessoa que não ora, ela está suscetível ao fracasso. Afinal, a vida cristã, ela só existe se houver oração. Se não houver oração, não existe vida cristã. Quando você olha para o ministério de Jesus, o ministério dele só é validado porque tem oração. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, é porque por detrás era regado com muita oração. Se queremos viver grandes milagres da parte de Deus, precisamos ter uma vida em oração. Lucas, ele vai perceber que o detalhe principal da vida de Jesus e de seu ministério não era por ser filho de Deus, não era por ser o Todo-Poderoso, não, é porque ele mantinha uma vida de oração. Ele mantinha uma vida de relacionamento com Deus. O texto que nós lemos diz que saindo ele como costumava, era costume de Jesus ir para o ambiente de oração. Era costume de Jesus orar todos os dias. Se você não tiver mais um tempo de oração, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir romper. Quando a batalha vier, você vai ficar perdido no meio da batalha. Você não vai saber como guerrear, você não vai saber como avançar. Se você tirar a oração da vida de Jesus, o ministério dele acaba. Pastor, como assim? Só tem ministério porque havia oração. Entenda que os milagres que aconteceram no ministério de Jesus é só consequência de uma vida de oração. Por isso que o crente, quando ele não tem testemunho, ele não conta vitória, vive desanimado, vive frustrado, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no culto, coloca a culpa no louvor, coloca a culpa nas coisas, é porque é um crente que não gosta de orar, é um cristão que não tem uma vida de oração. E quando você tem uma vida de oração, Deus não deixa você desanimar. Quando você tem uma vida de oração, Deus não deixa você parar. Quando você tem uma vida de oração, ainda que o inferno se levante, você tem uma certeza, qual? Eles vão bater em retirada. Jesus, ele começa o seu ministério orando no Jordão. A Bíblia diz lá em Lucas 3:21 que quando ele vai ser batizado, o ministério dele não começa só pelo batismo, começa porque ele estava orando. Tem coisas da sua vida que não ativou ainda, tem coisas que não começou a acontecer porque você não tem uma prática de oração, você não tem uma vida intensa de oração.
A oração para você é algo que, se der, você faz. A oração para você se tornou algo assim: se for possível, se na correria eu conseguir parar, eu oro. Só que eu estou pregando para alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. A oração, ela é primordial para você ter uma vida cristã, para você suportar as batalhas dessa terra, para você ter um relacionamento com o Todo-Poderoso. Os pais da igreja vão dizer que Jesus, ele tinha um costume de orar desde o nascer do sol até as 8 da manhã. Entenda isso, todos os dias, do nascer do sol até as 8 da manhã, Jesus tinha o costume de orar. Só quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós vamos entender que Jesus também orava meio-dia, que Jesus também orava 3 da tarde, que Jesus também orava à noite, que Jesus também orava pela madrugada. Eu aprendo que Jesus, ele tinha uma vida de oração para não dar brechas. Por quê, pastor? Porque o diabo não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha para entrar e destruir você. Mas quando você tem uma vida de oração, você vai tampando as brechas, ao ponto que o inimigo não consegue acessar você, ao ponto que o inimigo, tendo olhos, não vai te ver, tendo mãos, não vai te tocar, tendo pernas, não vai te alcançar, porque você está em oração. Eu vejo que Jesus conseguiu ter êxito na terra, é porque ele tinha uma vida de oração. A voz dele era conhecida na terra, mas também era conhecida no céu. Eu preciso que Deus, escute isso, que Deus desperte em nós nessa noite um anseio, uma vontade de ter a nossa voz conhecida não só na terra, mas também no céu, para que haja relacionamento, e esse relacionamento vai fazer você viver coisas incríveis da parte do Senhor aqui na terra. Tem coisas que os céus querem liberar, mas está esperando você orar, e quando você orar, os céus estão preparados para liberar tudo aquilo que Deus tem para você. Olhe para mim, Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer: volte a orar, volte para o secreto, volte a dobrar o joelho, porque eu tenho coisas grandes para fazer através da sua vida. Tudo que Jesus fazia, que ganhava notoriedade, que ganhava êxito, tinha êxito, era porque antes, o que antecedia era o momento de oração. A Bíblia vai dizer que ele venceu a tentação. Por que ele venceu a tentação? Porque antes da tentação, ele estava orando ao Pai. Sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer a tentação? Porque não tem vida de oração. Quando a tentação vem, eles cedem à tentação. Quando a tentação aparece, eles não conseguem suportar a tentação. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. Jesus, para escolher os discípulos que iam andar consigo, a Bíblia diz que ele passou uma noite inteira orando a Deus, para que Deus revelasse os nomes dos discípulos a qual andaria com ele. Hoje nós estamos vivendo um tempo que, se a pessoa for bonitinha, já pode andar comigo. Se ela tiver um dinheirinho, já pode andar comigo. Se ela for influente, já pode andar comigo. E a gente não está orando e caindo em grandes ciladas do inimigo. Jesus, até para aproximar pessoas perto dele, ele ia para a oração e falava: Senhor, é para esse andar comigo ou não? Senhor, é para esse andar comigo ou não? Eu preciso aprender com Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Não deixe pessoas se conectar à sua vida se você não tiver orado antes e falado: Senhor, é da tua vontade que essa pessoa ande comigo, é da tua vontade que essa pessoa se relacione comigo. Ore, porque Deus vai abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender aquilo que está por detrás, aquilo que o mundo espiritual talvez está escondendo de você. A Bíblia vai dizer que Jesus só multiplicou pães e peixes, porque primeiro ele orou aos céus. A Bíblia diz que ele pega os pães e peixes, e tendo dado graças, ele olhou para o céu e falou: Senhor, graças te dou, em voz alta. E alguém perguntou: por que o Senhor está fazendo isso? Ele falou: para que todos saibam que eu sempre falo com meu Pai, e o meu Pai sempre me ouve, e o meu Pai sempre me responde. Eu aprendo com o texto que quando eu oro, multiplicações começam a acontecer na minha vida. Quando eu oro, Ele começa a pegar aquilo que é pouco e transformar em muito. Quando eu tenho uma vida de oração, Ele começa a manifestar os seus milagres sobre a minha vida e sobre a minha história. Fale com o seu vizinho: volte a orar. Me ajuda a pregar nessa noite, fala com ele: volte a orar. A Bíblia vai dizer que Lázaro só ressuscitou porque Jesus, ele liberou uma oração primeiro. Então a gente fica sempre apegado ao milagre, mas esquece daquilo que antecedeu ao milagre. O que antecedeu o milagre foi o tempo de oração.
Foi o tempo a qual Jesus orou. E quando ele orou, liberou a palavra, até o morto teve que ouvir, até o morto teve que ressuscitar. Tem áreas da sua vida que já morreram, só que se você voltar a orar, os céus vai ressuscitar aquilo que estava morto. Levante as duas mãos aos céus, porque hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você vai voltar para o ambiente da oração, e os milagres vão voltar a acontecer, o sobrenatural vai começar a se manifestar, a minha glória vai começar a descer sobre a tua vida. Quem concorda com isso, pelo amor de Deus, dá um sinal para os céus aí. A Bíblia diz que um dia ele pega 3 discípulos, sobe para o alto da montanha, e após orar, o seu corpo é invadido por uma glória, o seu corpo é tomado por uma glória. Pastor, por que está faltando glória? Porque está faltando oração. Quanto mais oração, mais glória. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais vitória. Hoje nós estamos em dias que os crentes são fracos, cristãos que não têm força para vencer uma batalha, para passar por uma provação, por uma dificuldade, pessoas que saem da igreja por qualquer motivo, pessoas que abandonam o barco sem saber o porquê. São pessoas que não oram, porque pessoas que oram, a glória desce. Pessoas que é cheio da glória, cheio do poder, não abandonam o barco, não saem no meio do caminho. Eles sabem que haverá uma vitória lá na frente. O seu nível de glória, o nível de unção que está na sua vida, ela é igualzinha ao nível que você ora. Se você fala assim, poxa, eu estou sentindo que está faltando unção na minha vida, então pode ter certeza que está faltando oração na sua vida. Porque quando você ora, você se relaciona com Deus, e quem se relaciona com Deus é ungido pelo Espírito Santo. O que está faltando nos dias de hoje é mais pessoas com o joelho no pó, com a boca no pó, clamando, buscando e falando: Senhor, eu creio que ainda há poder na oração, eu creio que ainda há poder na oração. A Bíblia vai dizer que é depois que ele ora, que ele vai vencer lá no Calvário. Jesus não vence o Calvário na cruz, não, ele vence o Calvário no Getsemane. É quando ele está no Getsemane orando, que ele vai vencer lá no Calvário. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo vencer porque não tem tempo de oração. Só que quando Jesus ora no Getsemane, ele está vencendo a sua carne, ele está vencendo os seus desejos, ele está vencendo a sua própria vontade. Porque a vontade dele, escute isso, e era humano. Ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O desejo dele não era ir para a cruz. Como assim, pastor? Esse era o propósito. Só que ele estava tão intrínseco, tão dentro do propósito, que ele falou: Senhor, custe o que custar, me leve para aquilo que é a tua vontade. Quando eu oro, eu paro de falar: Senhor, que seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A oração faz você vencer a você mesmo. A oração faz você vencer aquilo que vem de fora para dentro. A oração faz você romper barreiras terrenas e espirituais. A oração conecta você com o Todo-Poderoso. A oração abre o céu sobre a tua vida. A oração faz você ficar mais próximo de Deus e mais sensível à voz de Deus. A oração abre caminhos onde não tem. A oração é algo poderoso que nós não podemos negligenciar. Estamos em dias de guerra, e se você não orar, você vai ficar para trás. Se você não orar, vai ver tudo destruído. Mas quem tem uma vida em oração, pode ter certeza, ainda que haja destruição, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para levantar, Deus é poderoso para fazer um milagre acontecer. A Bíblia diz que enquanto ele ora, os discípulos dormem. Os discípulos, uma dessas duas é a verdade da nossa vida. Ou você está orando, ou você está dormindo. É impossível viver os dois ao mesmo tempo. Quem ora está vivo. Quem ora, o mundo espiritual conhece. Quem ora tem voz na terra e voz no céu. E quem não ora está dormindo. Muitas vezes você vai ver o sono sendo tratado como morte espiritual. Os céus, quando ele olha para a terra, escute isso, ou ele te enxerga orando, ou te enxerga dormindo. O mundo espiritual, ou te enxerga orando, ou te enxerga dormindo. A Bíblia diz que no Getsemane, no texto que nós lemos, Jesus está orando. Jesus está orando. Prega comigo, pelo amor de Deus. Jesus está.
E os discípulos? Mas ele pediu para eles vigiarem com ele e orar com ele. Só que só Jesus está orando. E os discípulos estão? Aqui tem um problema muito sério. Quando é tempo de orar, eu estou querendo dormir. Quando é tempo de lutar, eu estou querendo dormir. Quando é tempo de guerra, mas eu estou querendo paz. Jesus sabia que aquele momento era momento de orar, era momento de... Mas os discípulos foram. É interessante porque, se você ver alguns capítulos, vai dizer sobre uma grande tempestade acontecendo num barco. E no meio da tempestade, os discípulos estão orando. Só que Jesus dentro do barco está dormindo. Pastor, agora não entendi nada, então entenda. A tempestade não é para você orar. A tempestade é para você manifestar aquilo que você já teve de oração antes da tempestade. Ele está dormindo porque ele já tinha uma vida de oração. Mas os discípulos não tinham vida de oração. E quando veio a tempestade, começaram a orar. Eles ficaram tão desesperados, falaram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda e fala: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E de repente, a tempestade cessou. E quando a tempestade cessou, os discípulos olharam para ele e falaram assim: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Quem é esse? É esse que ora. É esse que tem um relacionamento com Deus. É esse que não abre mão de falar com o Pai de manhã, de tarde, de noite. Eu vim te aconselhar: tenha um momento de oração com Deus. Tenha um secreto com Deus. Pastor, eu também gosto de orar quando estou trabalhando. Ore quando está trabalhando, ore quando está dirigindo, ore lavando a louça, ore varrendo a casa. Mas não cesse de orar. Ore ao Senhor que está nos céus, porque os ouvidos dele não estão agravados que não possa ouvir, a sua boca não está fechada que não possa responder. Se não está tendo resposta, porque não está tendo oração. Mas se você clamar, meu irmão, pode ter certeza, os céus vai se abrir sobre a tua vida, porque a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Se nós clamarmos, os céus vai se voltar para a nossa vida. Se tivermos uma vida de oração, ainda que tenha uma tempestade, nós venceremos essa tempestade, porque existe um relacionamento com Todo-Poderoso. Mateus capítulo 14, nós vamos ver uma segunda tempestade acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, após ter um tempo com a multidão, ele despede a multidão, pega os discípulos, coloca dentro de um barco e fala: vai navegando, atravessa para o outro lado. E Jesus vai orar. Jesus vai o quê? Se eu fosse discípulo, eu falo assim: vou nada, vou ficar aqui e vou orar com o Senhor. Só que os discípulos entraram no barco e foram. Só que tinha uma tempestade, escuta, era 6 da tarde. E os discípulos entraram no barco, 12, e começaram a remar na força do braço, na força. Só que Jesus já sabia da tempestade. E ele falou: não vou usar a força do braço, eu vou usar a força da Ele foi orar. Os discípulos lá embaixo, na força do braço, quase não saíram do lugar. Jesus lá em cima em oração. A Bíblia diz que ele volta na última vigília da madrugada, entre 3 e 6 da manhã. Os discípulos não conseguiram andar 200 metros, na força do braço. De repente vem Jesus, olha para um lado, olha para o outro, não vê barco, mas ele vê água. Aí ele começa a andar sobre, porque quem ora sabe viver o sobrenatural. Aquilo que é tempestade para você, para Jesus é só um ambiente que ele vai andar sobre as águas. Escute isso. O texto diz que ele, chegando perto do barco, ele via os discípulos, mas os discípulos não viam ele. Entenda uma coisa: quem tem vida de oração sempre vai ver aquele que é necessitado e está disposto a ajudar. Mas quem não tem vida de oração nunca vai ver que Jesus está às portas, prestes a te socorrer. Quem não ora acha que Jesus abandonou. Quem não ora acha que Jesus nunca vai chegar. Quem não ora pensa que a tempestade nunca vai acabar. Só que lá vem Jesus sobre... E de repente alguns começam a enxergar e falam: só pode ser um fantasma. Ele fala: não sou eu.
Aí Pedro diz: se és tu, me manda ir ter sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro, agora saindo do barco, começa a andar sobre as águas, porque a palavra de alguém que ora tem poder. A palavra de alguém que ora tem poder. Se você não ora, fica perto de quem ora. Se você não gosta de orar, fica perto de quem gosta de orar, porque quando alguém que ora libera uma palavra, o sobrenatural começa a se manifestar. Eu vim profetizar nessa noite sobre a tua vida, ainda que esteja no meio de uma tempestade, o que nós estamos liberando é uma palavra de alguém que tem vida de oração. Essa tempestade vai cessar e o nome do Senhor será glorificado. Quem concorda com isso, aplauda o nome dele. Olhe para cá, está tudo acontecendo tão rápido, e os discípulos estão vendo tanto resultado da oração de Jesus, que eles olham para Jesus e falam: Jesus, nos ensine a orar. Nos ensine. Nós estamos falando de judeus. Judeus que são ensinados a orar pelo menos 3 vezes ao dia. Judeus esses que desde os 13 anos eles têm uma vida de oração. Lá não é opção, lá é obrigatório. Diferente da nossa cultura, que a gente ora se quiser, ora se der tempo eu oro, se não der tudo bem. Lá eles têm uma vida de oração. Quando você for lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, você vai ver que aquele muro não para. É 24 horas, tem alguém lá orando. É o tempo todo momento que você vai lá, tem alguém lá clamando naquele lugar. Tem alguém buscando em oração naquele lugar. E eles falam: Jesus, nos ensine a orar. É tão interessante quando ele fala: nos ensine a orar. Jesus vai ensinar eles a orar. Quando orares, orareis assim: Pai nosso, que estais no céu. A primeira coisa que Jesus diz é: vocês têm uma identidade de filho. E filho precisa se relacionar com o pai. Então quando orar, ora falando: Senhor, eu entendo quem eu sou no reino dos céus. Eu entendo quem eu sou diante desse governo maligno. Eu entendo que eu sou filho de Deus. Só que a parte mais pesada da oração é quando Jesus fala: seja feita a tua. E é aqui que eu preciso pregar para você, porque a oração, ela começa a anular a minha vontade e manifestar a vontade do Todo-Poderoso. Tem pessoas que não conseguem orar porque a oração deles é só: me dá, Senhor, eu quero viver isso, eu quero ser assim. Quando a nossa oração devia ser: Senhor, eu abro mão de tudo que eu quero para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Essa oração é uma oração pesada, é uma oração que dói, que machuca, mas quando você faz ela com sinceridade, ela muda toda a tua história. Ela muda toda a tua vida. Observe que eles estão no Getsemane. Jesus, ele está orando, e os discípulos dormindo. Jesus ora e os discípulos dormem. Quando os soldados chegam para prender Jesus, o texto vai dizer que Pedro pega uma espada, puxa de uma espada, e vai agora ferir, arrancar a orelha de Malco. E naquele momento que ele fere a orelha de Malco, Jesus, no mesmo ambiente, ele pega a orelha e cura Malco. O que eu aprendo com isso? Quem não ora fere. Quem não ora machuca. Quem não ora acusa, faz calúnias, levanta em falso. Quem não ora ama ferir outras pessoas. Mas quem ora sempre vai desejar curar as pessoas. Eu quero que você nessa noite entenda: você precisa andar com quem está orando, porque quem está orando não vai te ferir, vai te curar. Quem está orando vai estender a mão, não vai te acusar. Quem está orando vai te levantar, não vai te derrubar. Mas tem muitas pessoas por aí que não têm vida de oração. Vem ao culto domingo, vem até no altar, mas não são cristãos. Tudo que eles tiverem, a primeira oportunidade que tiverem, vão te ferir, vão jogar uma pedra, vão caluniar, porque não tem vida de oração. São meros integrantes dentro da igreja, mas tem aqueles que estão envolvidos no corpo de Cristo, aqueles que oram e têm relacionamento com o Pai. Esses não querem ferir ninguém, eles querem abraçar, eles querem cuidar, eles querem levantar, eles querem restaurar. Eu vim pregar para alguém hoje dizer: comece a andar com quem ora, para você não ser ferido. Se você estiver do lado de alguém que ora, a cura vai chegar na tua vida.
Fala com seu vizinho, para de andar com quem dorme e começa a andar com quem ora. Preste atenção em mim aqui, redobre a atenção. Cuidado para você não confundir habilidades espirituais com relacionamento com Deus. Preciso da sua atenção agora. Cuidado para você não confundir habilidades espirituais, dons, talentos, capacidade, com relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que têm habilidades espirituais. Canta, prega, expulsa demônio, faz tudo, profetiza, mas não tem relacionamento com Deus. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque o diabo também tem habilidades espirituais. Eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer agora. O diabo também sabe pregar. Ele prega melhor que o pastor Vinícius. Ele prega melhor que muito pastor. Um dia, quando ele foi falar com Adão e Eva, ele não usou palavras de fora, ele usou palavras de dentro. Tentou retorcer para ganhar Eva. Quando ele foi tentar Jesus, ele usou a palavra pregando, porque o diabo também sabe pregar. Eu preciso que você entenda que falar, pregar, isso não pode ganhar você. Isso não pode ganhar a sua confiança, porque até o diabo prega. Até o diabo. É tão importante você entender isso, que o texto bíblico vai dizer que o diabo ele também crê e treme. Escute isso. O diabo crê e treme. Abra para mim Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago 2,19. Vamos ler o que está escrito na palavra do Senhor. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você sabia que tem gente que anda dentro da igreja, mas não crê em Deus? Assiste um culto, mas não crê no Senhor. Não tem temor, não estremece. Só que a Bíblia diz que o diabo, os demônios, eles creem em Deus e estremecem diante de Deus. Tem muito diabo que está melhor do que muito que se diz cristão. Porque tem pessoas que já perderam o temor faz tempo. Tem pessoas que já deixaram de crer faz tempo. Não teme aquilo que Deus colocou nas mãos, não teme o ambiente religioso, não teme esse ambiente de glória. Eles entram de qualquer maneira, faz de qualquer jeito e acha que Deus vai deixar por isso mesmo. Até o diabo estremece. O diabo ele crê e estremece. E para piorar, o que mais que o diabo faz, pastor? O diabo também profetiza. Você que gosta dos mantos, do eis que te digo, assim que te falo. O diabo também profetiza. Um dia o demônio olhou para Deus e falou: Deus, permita eu entrar na boca dos profetas para profetizar em teu nome. E ali foi liberado profecias mentirosas, porque o diabo também sabe profetizar. Eu preciso que você entenda isso, porque senão você vai cair na cilada do inimigo. Você vai cair nas armadilhas de Satanás. Ele prega. O que mais que ele faz? Ele crê e treme. Ele profetiza. A Bíblia diz que ele também faz o quê? Ele se transforma em anjo de luz, para enganar pessoas que não têm vida de oração. Ele se apresenta como se fosse de Deus, enviado de Deus. E você fica lá, isso foi Deus que veio. E o diabo se transformou em anjo de luz só para te enganar. Está alguém comigo nesse lugar? A Bíblia vai dizer que demônios expulsam demônios. Você tem noção do que é isso? Ele prega, ele profetiza, ele crê, ele treme. Ele expulsa demônio, pastor Diego. Eu conheço pastores que nunca expulsou um demônio na vida, mas o diabo expulsa demônio. Segundo a hierarquia, aqueles demônios que são menores, ele bota para correr. Depois ele manda outro maior que ele. Porque ele veio para enganar. Ele veio para ludibriar pessoas. Ele não só faz isso. A Bíblia diz que os demônios também operam sinais e maravilhas. Uma das marcas do anticristo vai ser os sinais e maravilhas que ele vai operar no meio do povo, ao ponto de enganar até aqueles que são da luz. Ele vai começar com tantos sinais, com tantas maravilhas, que as pessoas vão olhar e falar: só pode ser Deus. Pastor, e como é que eu consigo entender quando é de Deus e quando é? Quando você tem uma vida de oração. O diabo, ele prega.
Ele profetiza, profetiza. Ele crê e treme, crê e treme. Ele se transforma em anjo de luz, se transforma em anjo de luz. Ele faz isso tudo, só tem uma coisa que ele não consegue fazer. Você vai procurar do Gênesis Apocalipse, ele não consegue orar. Porque a oração é algo para os filhos de Deus. É por isso que tudo que ele faz é para impedir você de orar. Ele faz você acordar em cima do horário para você não ter tempo para orar pela manhã. Ele faz você ter uma correria ao longo do dia, que você não vai ter tempo de orar ao longo do dia. Quando chega em casa vai ter os afazeres da casa, as crianças para cuidar, a família para zelar, e você não vai ter o tempo de oração. E ele está satisfeito só de ver você na sua correria do dia a dia, sem orar, sem poder fazer aquilo que ele mais queria fazer, orar, falar com o Pai. Mas o Pai te deu a chance de você poder orar, de você poder clamar. Então não desperdiça isso na correria do dia a dia. Se preciso for, acorde mais cedo. Se preciso for, durma mais tarde, mas tenha um tempo de oração com Todo-Poderoso, porque isso vai manifestar a glória de Deus sobre a tua vida. Os céus, quando olha para a gente, ele vai ver um grupo que ora e um grupo que dorme. Em qual grupo nós estamos inseridos? O grupo que tem oração ou o grupo que está em profundo sono espiritual? Isso é tão forte, tão pesado, que para quem não ora, o mundo espiritual entende que você não é filho e não tem identidade. Você não é reconhecido no mundo espiritual. Um dia, os filhos do sacerdote Seva, que era sumo sacerdote, a Bíblia vai dizer que ele tinha 7 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? 7 filhos. Viram uma pessoa endemoniada, um homem endemoniado, um só homem endemoniado. Os 7 foram lá expulsar o demônio. E eles chegaram e foram expulsar o demônio assim, pastor Diego: eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. A Bíblia diz que os demônios olharam um para os outros, dentro do homem, e falaram assim: eu conheço a Jesus, e sei também quem é Paulo, mas quem são esses 7? E um só homem endemoniado bateu em 7 homens e deixaram eles nus. Quando você ora, você é conhecido no mundo espiritual. Quando você ora, o mundo espiritual precisa te reconhecer. É o que Deus te deu como chave, como ferramenta, para que você seja reconhecido no mundo espiritual, a sua vida de oração. E quando você negligencia uma vida de oração, você está suscetível ao fracasso, você está suscetível ao erro, você está suscetível a desanimar, a parar no meio do caminho. A Bíblia diz que naqueles dias, muitos dirão: em teu nome preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome profetizei. E ele dirá: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Por que ele vai mandar se apartar? Porque não teve uma vida de oração. Porque a vida de oração que me aproxima de Deus, é a vida de oração que me faz ter relacionamento com Deus. Se para entrar no reino de Deus, isso fosse os predicados, expulsar, pregar, o demônio deveria entrar. Mas só que o demônio não pode fazer algo que eu e você estamos negligenciando, que se chama oração. Eu termino dizendo que um dos lugares que mais tem oração não é na terra. Um dos lugares que mais tem oração se chama inferno. Quando você lê a história do rico e Lázaro, você vai descobrir que um dos ambientes que mais tem oração, mais tem clamor, é no inferno. Só que lá tem um problema. Qual é, pastor? O problema é que lá no inferno não existe resposta. A resposta para a oração só existe enquanto estamos vivos, enquanto não fomos julgados. Então, se você tem a oportunidade, ore. Se você tem a chance, tenha uma vida de oração. Se nós tirarmos a oração da vida de Jesus, o ministério dele acaba. O ministério de Jesus desaparece. Se tirarmos a palavra oração de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja desaparecendo, a igreja sumindo. Eu preciso que você entenda que a oração é algo tão poderoso, que dentre os evangelhos que narram o batismo de Jesus, só Lucas observou que Jesus orou
após o batismo. Mateus não citou, Marcos não citou, nem João citou, só Lucas, porque Lucas era um médico. Lucas, ele se apega aos pequenos detalhes. Todo bom médico, ele sempre vai se voltar para os detalhes, e o detalhe faz toda a diferença. Olha o que ele diz em Lucas 3:21, leia comigo o que está escrito na palavra do Senhor. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, olha o detalhe, porque não era só o batismo, é a vida de orar. Não podemos negligenciar a oração. Por quê, pastor? Porque quando eu oro, 3 coisas acontecem. Primeiro, os céus se abriu. Segundo, põe o 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando eu tenho uma vida de oração, 3 coisas acontecem. A primeira é, os céus não ficam fechados, os céus têm que se abrir sobre a tua vida. Quando eu tenho uma vida de oração, segunda coisa, eu não fico vazio, eu me torno cheio do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa, quando eu tenho uma vida de oração, eu não fico sem ouvir a voz do Pai. Pelo contrário, o Pai começa a falar e eu começo a ouvir aquilo que o Pai tem para a minha vida. Pastor, estou sentindo que o céu está fechado, está faltando oração. Pastor, estou sentindo que eu estou fraco na fé, está faltando o Espírito Santo, está faltando oração. Pastor, não estou sentindo mais, não estou ouvindo mais a voz de Deus, está faltando oração. Porque em 3:21, Lucas 3:21, Jesus batizou e orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e o Pai falou. Atos capítulo de número 2, a Bíblia diz que o povo estava reunidos em oração, o céu se abre, o Espírito desce e Deus começa a falar. Não entendi, pastor, com Jesus teve oração, com a igreja tem oração, não vai ser diferente em nossa vida. Precisamos ter uma vida de oração. Termino. Lucas escreve o Evangelho e também escreve Atos dos Apóstolos. E nós vamos perceber algo incrível em Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos. Dentre os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, 27 tem oração. 27 tem? E toda vez que tem oração, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Se você começar a ler Atos 1, oração. Atos 2, oração. Atos 3, oração. Mas tem um só capítulo que não tem oração. Capítulo de número 5. E o capítulo número 5, por não ter oração, dentro da igreja, 2 pessoas morrem: Ananias e Safira. Quando não se tem oração, as pessoas começam a mentir, porque o texto diz que eles mentiram e por isso morreram. Quando não se tem oração, eu começo a camuflar a minha vida para os outros. Eu começo a querer transparecer aquilo que eu não estou vivendo de verdade. Eu começo a mentir para tentar prender as pessoas numa falsa realidade que eu mesmo inventei. Quando não se tem oração, a morte é certa. Quando não se tem oração, a mentira vai ser a base da sua vida. Quando não se tem oração, irmão, pode ter certeza, vai acontecer um desastre. Entenda, 28 capítulos, só um que não teve oração e só um que teve morte e teve mentira. Se você não quer morrer na fé, se você não quer parar no meio do caminho, eu te aconselho hoje você voltar para o quarto da oração, para você voltar para o secreto e falar: eu preciso ter comunhão e intimidade com o Pai. Quando a pessoa está quase morta, existem 3 maneiras de se ressuscitar uma pessoa. Primeiro é o boca a boca. Primeiro é o boca, aquela respiração que se faz boca a boca. Ali talvez pode ser que a pessoa seja reanimada. Temos também a massagem cardíaca, quando alguém pressiona sobre o coração. Ali também é possível alguém ressuscitar. Mas existe a terceira maneira. É uma maneira mais dura, mais incisiva, que a gente chama de desfibrilador, aquele choque que vem no peito da pessoa. Nós estamos vivendo em dias que o que está sendo posto para o povo é um boca a boca. Sabe, aquela palavra levinha,
Sua vida vai mudar. Sem oração não tem como mudar. Você vai vencer, você vai romper. Sem oração é impossível vencer, é impossível romper. E muitas pessoas estão gostando de ouvir isso. Esse boca a boca, a gente chama de lero-lero. Está cheio de lero-lero no altar, só para ganhar você e arrancar da sua lã. Tem a segunda ponto, qual que é? A massagem cardíaca. Ali simboliza pessoas que querem massagear o seu ego. Falar só o que você quer ouvir, falar só aquilo que te faz bem. Nunca você entrar num choque de realidade. Mas tem a terceira maneira, e a terceira maneira é bíblica. É aquela que vem com um choque para nos confrontar e falar: muda de vida, senão não haverá transformação. Muda de história, senão você não vai viver milagre. Se posicione, porque os céus está preparado para te usar de uma maneira poderosa. Que Deus comece a levantar pessoas de oração, que não vai ficar em boca a boca, em massagem de ego, mas vão lançar choque em vidas, para que pessoas voltem, ao ambiente da oração. Lucas, capítulo 22, versículo 46. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu percebo que quem começa a orar não fica caído, fica de pé. Quem começa a orar não fica estagnado, entra em grande movimento. E que Deus quer fazer com você é te levantar, te colocar em pé, e você ter relacionamento com Todo-Poderoso. Se coloca de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Mas antes de orar, eu preciso ler um texto com você. Eu quero que a gente leia esse texto no telão. Mateus 6, 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas tu, é Jesus dizendo, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que, não é que ouve, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Não é só orar no carro, não é só orar lavando louça, limpando a casa, não é orar dentro do ônibus. Ele quer ver você em secreto. Ele quer ver você dentro de um quarto com a porta fechada. Eu me ouso a dizer que ele não vai nem ouvir o que você vai falar. Ele só quer ver que a sua confiança está nele, que você ainda crê naquilo que está escrito, que quem ora não está dormindo, quem ora está preparado para viver tudo aquilo que os céus têm. E o texto diz que quando ele vem em secreto, ele recompensa publicamente. Sabe que tem muitas pessoas que não vivem uma experiência pública de honra? É porque o pai não te vê mais no secreto. O pai não te vê mais no quarto com a porta fechada. E o pai está com saudade de muitos filhos que pela correria do dia a dia, pela demanda do dia a dia, estão se esquecendo de entrar para o quarto, fechar a porta e falar: eu preciso passar um tempo em oração. Eu preciso passar um tempo em oração. Que os céus nos desperte nessa noite, para que possamos voltar para o nosso quarto e orar, e clamar a Deus. E Ele que vem em secreto, vai nos recompensar publicamente. O que vai acontecer diante do público é reflexo daquilo que aconteceu em secreto, em oração. Que os céus hoje tomem você, e que você possa adentrar nesse ambiente de oração. Fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Tem pessoas hoje que precisam firmar um pacto com Deus e falar: eu vou voltar a orar. Até hoje eu negligenciei a oração. Até hoje eu estava orando de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas eu vou voltar a orar. O Senhor vai me ver de novo dentro do quarto. O Senhor vai me ver de novo de joelhos dobrados. Os meus filhos verão eu de joelho dobrado. A minha casa me verá de joelho dobrado.
E quando o milagre acontecer publicamente, todos vão saber, é resultado de vida de oração. O que vai te manter de pé é a oração no secreto. O que vai te sustentar em meio às tempestades é a oração em secreto. O que vai trazer milagres para a sua vida é a oração em secreto. Já ouvimos tanto isso, mas a partir de hoje é tempo de praticarmos. É tempo de praticarmos e vivermos uma vida em oração. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está nesse ambiente. Cada um que ouviu a Tua palavra, estão dispostos a se levantar e orar. Pessoas que querem sair desse sono espiritual, e querem voltar a clamar aos céus. Pessoas que vão voltar a ser conhecidas não só na terra, mas também no mundo espiritual. Pessoas que os demônios vão ter que respeitar, porque a autoridade será liberada, o poder será liberado, a glória será liberada. Para quem ora, a Tua palavra garante céus abertos, o Teu Espírito Santo se movendo e descendo, e a Tua voz sendo liberada. Eu profetizo nessa noite, Pai, que esse final de ano será marcado por tempo de oração, mas também um tempo de céus abertos, de um povo cheio do Teu Espírito, e de um povo, meu Pai, que vai ouvir a Tua voz e viver a Tua vontade. É chegado o tempo do Senhor pegar aqueles que estão em secreto orando e honrar publicamente. Comece a liberar a honra sobre a vida desse homem e dessa mulher. Esses que têm uma vida em consagração, em oração. Esses que não negociam o tempo de oração, o tempo de clamor. Nós te pedimos nessa noite, venha em nossa direção. Manifesta o Teu poder. Manifesta a Tua glória. Mostra que o Senhor é um Deus de relacionamento. Mostra que o Senhor é um Deus que libera poder, glória. Mostra que o Senhor é um Deus que responde àqueles que se relacionam contigo. Que esse final de ano venha a ser marcado por tanta presença, por tanta glória, por tanto manifestar dos céus, e todos vão saber que há um Deus na nossa vida. Quem concorda com isso, aplauda o nome de Jesus.